Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos à TV Escola Jaboatão. Eu sou o professor Rafael Rosendo, professor de Educação Física, e hoje teremos mais uma aula para o nono ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, iremos discutir as transformações históricas dos padrões de beleza e corpo. Beleza? Então vamos lá. Inicialmente, vamos pensar sobre o que é a beleza. O que é beleza para você? O que é que você acha belo? Beleza é algo que deleita os nossos sentidos, é algo que a gente aprecia, é algo que nos satisfaz ver, ouvir, sentir, não é verdade? Portanto, beleza é algo subjetivo, é algo que vai depender de cada um. Uma coisa pode ser bela para mim e pode não ser bela para você. Uma coisa que é bela para você pode não ser bela para mim, e assim vai. Então, beleza é algo subjetivo e é também um conceito dinâmico, que muda ao longo da história e que sofre influência de fatores políticos, econômicos e sociais. A gente vai ver ao longo dessa aula que o padrão de beleza e de corpo, o ideal de corpo e de beleza ao longo da história foi sendo modificado e foi sofrendo influências de várias questões, tá bom? Vou lançar a seguinte reflexão para vocês. Beleza e corpo belo é sinônimo de saúde? É igual a saúde? Guarda aí, pensa um pouquinho sobre isso, lá no final a gente retoma, tá bom? Então vamos lá. A compreensão de beleza e corpo ao longo da história. No período da Antiguidade, na Grécia Antiga, existia uma compreensão de beleza, de corpo belo, sendo aquele corpo forte, esculpido, musculoso, tonificado, certo? O pessoal naquela época tinha uma supervalorização com relação ao corpo, tinha um culto ao corpo. Então as pessoas apreciavam os corpos fortes, sarados. É algo que a gente pode verificar hoje olhando para as obras de arte daquele período. As esculturas, as pinturas, sempre as pessoas são retratadas com corpos fortes, malhados, não é verdade? Inclusive, nesse período, foi que a ginástica foi criada. A ginástica foi criada como uma prática para fortalecer o corpo. Então, existia essa supervalorização do corpo forte. E era o corpo masculino, viu? As mulheres não estavam incluídas aí nessa ideia, não. Além disso, o corpo também era visto como um instrumento para a guerra. Então, existiam também as práticas corporais para preparar os soldados, preparar os homens para guerrear, certo? Então, o corpo também servia como instrumento bélico, de enfrentamento. Alguns filósofos famosos daquela época, como Sócrates e Aristóteles, tinham a compreensão de um equilíbrio, tinham a compreensão integral do ser humano. Ou seja, é um ser que tem um equilíbrio entre corpo e mente, que é um ser integral, indivisível. Enquanto Platão já tinha uma visão mais dicotômica, dualista. Para ele eram duas coisas separadas, o corpo e a mente. E para ele a mente é que comandava o corpo, certo? Então a gente pode ver aí um pouco, nesse período histórico, como as pessoas concebiam o corpo, concebiam a beleza e a mentalidade também de alguns filósofos famosos. Passando um pouco à frente, no período da Idade Média, que foi um período de controle da igreja, o corpo foi reprimido, foi considerado um corpo pecador, um corpo perseguido. O corpo era tido como algo que pode levar você para uma tentação e para um pecado. Por isso, o corpo ele foi escondido, ele foi reprimido, ele foi silenciado, certo? O corpo, pelo contrário, além de ser em vez de ser exaltado, o corpo foi um objeto de punição, de sacrifícios que supostamente colocariam as pessoas num caminho da salvação. Então, nesse período, foi muito forte essa ideia de corpo. E além do corpo, que era considerado aí, ó, a vestimenta da alma, uma vestimenta abominável, além do corpo, várias práticas corporais também foram perseguidas pela igreja, foram proibidas, foram exterminadas, certo? Algumas práticas da cultura popular desapareceram e outras permaneceram e algumas, inclusive, a igreja incorporou. A igreja deu um novo sentido porque era tão forte que ela não conseguiu extinguir. Então, veja, nesse período, tanto o corpo como o ideal de beleza
era algo que não era muito discutido, que não foi muito colocado pela igreja, porque se associava ao pecado, se associava à maldição. Passando mais à frente na história, no período da modernidade, onde a ciência ganhou muito destaque, a razão e o método científico como forma de conhecimento, esse corpo ele foi estudado, ele foi analisado. Então ele saiu de um silenciamento da Idade Média e agora se tornou objeto de estudo, do ponto de vista anatômico, fisiológico, biomecânico, certo? Com o advento da ciência, esse corpo passou a ser estudado. E também muito mais valorizado do que na Idade Média. Além disso, a gente teve o surgimento aí do capitalismo, desse modo de produzir e reproduzir as coisas. Então, esse corpo também foi explorado, virou um corpo servil, trabalhador, certo? O corpo foi entendido nesse período como uma máquina que vai estar a serviço da produção, tá? Então, percebam aí as mudanças até agora que o corpo e a beleza, eles passaram. E chegando no período contemporâneo, a gente tem aí um padrão de beleza que é muito colocado na grande mídia, nas redes sociais, e a gente tem essa grande valorização também do corpo. Então, um padrão eurocêntrico, um padrão magro, sarado, com traços europeus, é colocado como o padrão de beleza, certo? Mas é interessante a gente questionar isso, porque a beleza ela está em vários corpos diferentes, em vários traços diferentes, e não apenas naquilo que a mídia nos joga, tá? O que a gente vê muito nas redes sociais, nos grandes influenciadores, é essa ilusão de que beleza é igual a saúde e que é igual a felicidade. Vamos retomar aquela reflexão lá do início. O que é que você acha? Beleza é a mesma coisa de saúde e de felicidade? Não necessariamente, não é verdade? Isso é o que nos colocam no Instagram, no TikTok, no Facebook, na televisão, no cinema, não é verdade? Porque existe toda uma máquina industrial aí que está interessada no nosso desejo em chegar nesse corpo que é colocado como o belo, como o padrão, tá? Existe toda uma rede industrial que fabrica produtos e mercadorias que a gente vai correr atrás, vai consumir e, portanto, vai gerar lucro. Então, isso é o que está colocado nas mídias, nas redes sociais, esse corpo como um produto, como um objeto de desejo, tá? A indústria da beleza, ela ataca a gente de diferentes formas, em diferentes frentes. Então, uma série de produtos de estética, práticas que supostamente vão deixar o seu corpo mais bonito, procedimentos estéticos, que é algo que a gente está vendo aí em alta na sociedade, harmonização facial, lipoaspiração de não sei das quantas, e não sei o que lá. Então é uma série de procedimentos que as pessoas, os grandes influenciadores fazem, divulgam, e a maioria da população não tem condição disso e fica iludida, fica achando que aquele é um modelo bonito, aquele é um modelo correto, e vive nessa busca de um padrão inalcançável. Porque a vida real não é assim, né, minha gente? A maioria da população não tem o estilo de vida, não tem a condição financeira que os grandes astros e estrelas do universo da música, do cinema, da dança e por aí vai. Além de que, isso não significa necessariamente saúde e felicidade. Muita gente, inclusive, relata o contrário, do quanto viveu aprisionada e aprisionado em busca de um padrão e viveu doente e viveu triste, com problemas psicológicos. Então a gente não precisa buscar um padrão ideal de beleza para a gente ser feliz e ser saudável, certo? Essa busca incessante causa uma série de perigos, traz uma série de perigos, como o desenvolvimento de distúrbios alimentares e doenças, problemas psicológicos, consumo de drogas ilegais, como a gente viu na aula 1, que a gente falou do uso de esteroides anabolizantes. É um exemplo, muita gente usa para ficar com o corpo mais forte, rapidamente. Dietas mirabolantes, procedimentos estéticos perigosos e até golpes financeiros. Então, essas são algumas das consequências que essa busca impensável, incontrolável por um padrão de beleza pode causar para a gente. Bom, para fechar,
A gente viu que o padrão de beleza, de corpo, a compreensão da humanidade sobre isso é uma coisa que se modifica ao longo do tempo e que a concepção de beleza é algo subjetivo, é algo que envolve uma série de fatores, tá? É algo que não pode ser restrito a um tipo de corpo, a um tipo de cabelo, de cor de olho, de nada, tá bom? O que é belo para mim pode não ser para você e o que você de repente não enxerga beleza, tem beleza, existe beleza. É importante que a gente reconheça a beleza nos diferentes corpos, nos diferentes traços, tá certo? Então, antes de terminar, vamos para a hora do desafio. E no desafio de hoje, vocês vão criar 10 hashtags relacionadas ao conteúdo. Vocês vão pegar aqui o que vocês aprenderam nessa aula, vão pegar um papelzinho e vão escrever 10 hashtags. Hashtags é aquela palavrinha ou aquela expressão curta que a gente cria com relação a algum tema, a algum assunto, certo? Então você vai criar 10. Por exemplo, eu criei aqui um exemplo só para ajudar vocês. Eu criei aqui 3 hashtags. Hashtag diversidade, hashtag corpo sadio, hashtag não às drogas. Pronto. São 3 hashtags que tem a ver com o que a gente conversou, tá? Vocês vão criar outras, não essas. Essa só foi para exemplificar. E você vai responder isso quando essa questão vier no seu caderno Turbine Seu Conhecimento. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham aprendido com essa aula, espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí ligados na TV Escola Jaboatão e até a próxima. Um abraço!